Aleluia, aleluia e aleluia. A graça e a paz, queridos irmãos, eu estou bem, graças a Deus. E eu espero que os irmãos que estão me assistindo nesse momento também estejam super bem. Irmãos, hoje trago uma porção das Escrituras, uma palavra que tem um tema, 3 motivações corretas para dar. Amém? Nós sabemos que a generosidade é um fruto do Espírito, porque está escrito lá em Galatas 5:22. E nós sabemos que o Espírito Santo está dentro de nós, ou seja, legalmente nós somos generosos, mas também devemos ser generosos na prática. Como ser generoso na prática? Ofertando ao Senhor com alegria. A Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6 a 7, diz o seguinte: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, também pouco se fará, e o que semeia com a fartura, com a abundância também se fará. Cada um contribui segundo tiver proposto no coração, não com tristeza por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Nesse verso, o apóstolo Paulo afirma: aquele que semeia pouco, pouco se fará, mas aquele que semeia com fartura, com abundância também se fará. Ou seja, quem semeia pouco na obra de Deus, pouco irá colher, mas quem semeia com generosidade, com fartura, com abundância se fará. Porque a Bíblia lá em Galatas capítulo 6, verso 7 diz o seguinte: que de Deus ninguém zomba. Aquilo que homem plantar, isso certamente colherá. Ou seja, se eu planto pouco, irei colher pouco, mas se planto com abundância, com fartura, irei cefar. Amém? A primeira motivação que quero apresentar a você é fé. Repita comigo: a primeira motivação é fé. Amém? Na obra de Deus, nós devemos semear com fé. Nós não devemos semear por obrigação ou por ameaça dos pregadores, mas devemos semear por fé. Porque a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 14, verso 23, mas aquele que tem dúvida se come está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Ou seja, se nós devolvemos nossos dízimos e ofertas sem fé, nós pecamos e Deus não aceita os nossos dízimos e ofertas. Os pastores até podem aceitar, porque eles não têm esse poder de sondar o nosso coração para ver se nós devolvemos por fé ou não. Mas Deus não aceita, porque nós não aplicamos fé nos nossos dízimos e ofertas. A Bíblia lê em Lucas capítulo 21, verso 1 a 4, diz o seguinte: e olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que os demais a pobre viúva, porque todos aqueles que deram como oferta de Deus do que lhe sobeja, mas esta da sua pobreza deu todo o seu sustento que tinha. Amém? Nessa passagem, nós vemos que Jesus afirmou que essa mulher deu mais oferta do que os demais ofertantes que deram naquele lugar. Ou seja, essa mulher aplicou fé na sua oferta mais do que os demais ofertantes naquele lugar. Naquele lugar. Deus não olha na quantidade, mas sim Deus olha o coração. Eu, como profeta de Deus, hoje, no nome de Jesus, quero te dizer o seguinte: comece com aquilo que está nas suas mãos. Amém? Comece com aquilo que está nas suas mãos. Não importa se é pouco ou muito. Comece com isso. Eu creio que o Senhor irá multiplicar, porque Deus disse que aquele que for fiel no pouco será confiado no muito. Amém? A Bíblia, a segunda motivação que quero apresentar a você é gratidão. Amém? Repita comigo. A segunda motivação é gratidão. Nós devemos ser gratos nos feitos que Deus tem feito nas nossas vidas. Quem não é grato não prospera, porque ele está sempre murmurando, ele anda inquieto. Mas aquele que é grato prospera, porque a gratidão atrai a multiplicação. Amém? A Bíblia lá em Lucas, capítulo 8, verso 1 a 3, diz o seguinte: aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Nessa passagem nós vemos essas mulheres que foram curadas por Jesus e prestavam assistência a Jesus com seus bens. Ou seja, essas mulheres foram gratas a Jesus. Se nós prosperarmos, nós devemos investir na obra de Deus a qual nós estamos inseridos. Quando Deus nos prospera financeiramente, essa prosperidade não é somente para nós. Amém? Quando Deus nos prospera, essa prosperidade não é somente para nós, mas é para que o reino de Deus seja propagado, é para que o evangelho do reino avance, é para que o evangelho da graça seja pregado até os confins da terra. Amém? Essas mulheres fizeram
fizeram o mesmo. Elas abençoaram Jesus para que o evangelho avance. Sabe, Deus não quer o nosso dinheiro, mas Ele quer que nós sejamos participantes na obra que Ele está construindo. Amém? Deus não quer o nosso valor, Ele quer que nós sejamos participantes através do valor que Ele nos abençoa para nós sermos participantes na obra dele. Amém? Jesus não precisava das ofertas dessas mulheres. Jesus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa do nosso valor. Amém? Jesus não precisava das ofertas dessas mulheres, porque é esse mesmo Jesus que multiplicou os pães e peixes. Esse mesmo Jesus que mudou a água em vinho, transformou a água em vinho. Esse mesmo Jesus que mandou Pedro para ele levar dinheiro na boca do peixe. Ele não precisa do nosso dinheiro, mas como Deus é bom, Ele quer que nós sejamos participantes da obra dele. Amém? Eu, como homem de Deus, quero te dizer, seja participante na obra de Deus. No nome de Jesus, que a partir desse vídeo, seus olhos possam se abrir, que você possa ser participante na obra de Deus com seus bens. Não compare com a obra de Deus, nós seremos recompensados, porque a Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem plantar, isso certamente colherá. Ou seja, se nós plantamos as boas obras, nós colheremos as boas obras. Nós não plantamos as obras da lei de Moisés. Não, nós não plantamos essas obras. Nós plantamos as obras da graça que é Cristo em nós. Amém? E a terceira motivação é generosidade. Repita comigo, a terceira motivação, generosidade. A generosidade é um fruto do Espírito Santo. Todo aquele que não é generoso não prospera, mas aquele que pratica a generosidade prospera, porque a Bíblia diz que a alma generosa prosperará. Amém? A Bíblia lê Atos, capítulo 9, verso 36 a 37, diz o seguinte: havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-lhe no cenáculo. Como o líder era perto de Jope. Ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizeram enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-lhe de joelhos, chorou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Amém? Nessa passagem nós vemos a fama que Dorcas tinha por conta da sua generosidade. Ou seja, quando nós somos generosos, até os ímpios irão reconhecer que nós somos abençoados. Por conta da generosidade da Dorcas, algo sobrenatural aconteceu na vida dela. Né? Por conta da sua generosidade, algo aconteceu sobrenatural na vida dela. Ela ressuscitou. A generosidade dela chegou até os céus. Amém? A nossa generosidade chega até o céu. A Bíblia diz que a generosidade de Cornélio chegou até os céus, ou seja, a nossa generosidade chega no céu. Por conta da nossa generosidade, Deus pode fazer algo sobrenatural na nossa vida. Em nome de Jesus, aleluia. Eu vou parar por aqui, que nesses dias tu possa exercer a generosidade, pois esse ato chega no céu, no nome de Jesus. Amém. Fica na paz. Nos vemos no próximo vídeo.